Olá, fidelidade. Olá, Alson. Que todos possamos estar envolvidos agora na presença de Deus, para podermos dar a Ele o nosso louvor, a nossa dedicação de que nós temos confiança nele. Então é o momento de nós fazermos o que nós podemos fazer de melhor. Clamar a Deus, buscar Ele e tentar mostrar através do nosso momento o nosso coração a Deus. E vamos cantar. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és meu alegria. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Sim, Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqui estamos, Pai, para buscar a Ti, Senhor, para poder dizer a palavrinha mágica que sempre faz com que nós nos aproximemos de Ti, Senhor, que é a palavra de agradecimento, de dizer obrigado, Pai, por essa semana que passou, obrigado por ter fortalecido cada um de nós para seguirmos a nossa trajetória durante cada dia da semana. E aqui estamos, Senhor, mais uma vez, com um coração imenso de alegria de podermos estar contigo, Senhor, de podermos, Pai, falar contigo dessa forma, manifestando a todos os inscritos do canal e a todos aqueles que fazem parte da Alson. Pai, nós te agradecemos e queremos, Pai, que neste momento o Senhor acolha toda a nossa adoração, todo o nosso louvor, tudo aquilo que nós vamos falar, Senhor, a Ti, vem do fundo do nosso coração. E o tema da nossa mensagem é confiança em Deus. E vamos começar dizendo, Salmos 27, versículo 1. O Senhor é a minha luz
e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? A primeira coisa que está escrito é: o Senhor é a minha luz. Quando você imagina a luz, a luz é aquilo que ilumina o seu caminho. Imagina você num lugar escuro, onde você não enxerga pouco mais além do seu espaço, 1 metro para frente, e você tem uma luz que você tem aquela estrada toda iluminada, aquele caminho onde você pode enxergar. Então, a sua confiança tem que estar naquele que te ilumina, que ilumina o seu caminho. E a minha salvação, que salvação é essa? O Senhor é aquele que te ensina as maneiras que você pode usar para lidar e enfrentar com as dificuldades da vida e você ser vencedor sobre elas. Quando você entende dessa maneira, ele se torna o seu salvador. A quem temerei? De quem terei medo? Muitas vezes os nossos medos estão dentro de nós, dentro da nossa mente, através dos nossos pensamentos. Quando você tem a luz, você tem um Salvador que te ensina como vencer aquilo que está na sua mente. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Como que o Senhor, muitas vezes nós falamos que Ele é a força da nossa vida, mas por que nos enfraquecemos diante de dificuldades que às vezes se manifestam na nossa vida para testar a nossa convicção, a nossa fé? Eu cito uma passagem que eu gosto de falar sobre ela. A filha do Jairo estava morta. O Jairo foi atrás de Jesus para ver se ele podia fazer alguma coisa por ele, pela filha. E no caminho que eles estavam indo lá para a casa de Jairo, veio o pessoal que trabalhava com o Jairo lá, que era funcionário dele, pessoas dele, e falou: não incomoda mais o mestre, a sua filha já está morta. Então, naquele momento, Jairo estava cheio de expectativa. No mesmo instante, aquelas expectativas sumiram da vida dele, da mente dele. E os pensamentos negativos tomaram conta. Ele não sabia o que falar, não sabia o que dizer. Mas ele olhou para Jesus com aquele olhar de desespero. E Jesus falou o que para ele? Não temas, creia somente. Jesus sempre nos ensina que nós não devemos temer, que nós não devemos ter medo daquilo que se apresenta diante de nós, mas que nós possamos crer, acreditar que Ele é a nossa luz, que Ele é a nossa salvação, porque Ele está sempre nos ensinando. E se Ele é a nossa força, a quem temeremos? Pode ser a enfermidade, pode ser o que for, mas nós vamos superar. Nós vamos superar, porque temos a força dele dentro de nós. Então a sua confiança em Deus começa quando você olha para o ensinamento de Jesus, dá crédito e põe aquilo dentro da sua vida. Nesse momento, você está recebendo a mensagem: não temas, creia somente. E a hora que você chega lá diante daquele infortúnio, de ver a sua filha deitada lá em cima da cama, já morta, a voz do Senhor ecoa e diz: Talita cumi, que significa: menina, eu te ordeno, levanta-te. E no mesmo instante, ela levantou-se e ele disse: dê a ela de comer. Então muitas vezes você está precisando do alimento de Deus, esse alimento. E esse alimento pode te trazer a confiança que você precisa para vencer os obstáculos que aparecem na sua vida. Versículo 2. Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, se chegaram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram.
quando os malvados, meus adversários, meus inimigos, chegaram contra mim. Quem que é os seus malvados adversários e seus inimigos no dia de hoje? Imagina. Você imagina que há pessoas, que são as pessoas que você convive ao seu lado? Eu te digo que não. São os seus pensamentos, a sua falta de confiança no Senhor. E quando isso acontece com você, os pensamentos negativos tomam conta e destrói você por dentro. Destrói a fortaleza que você tem e você se sente fraco. E aqui está dizendo, para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Como tropeçaram e caíram? Porque a sua declaração começa, o Senhor é a minha luz, Ele ilumina o meu caminho. O Senhor é a minha salvação, Ele me ensina como eu devo proceder. A quem temerei? Não existe pensamento negativo, não existe pensamento ruim que vai fazer você tropeçar. Mas eles sim tropeçarão diante da tua fortaleza. E ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Nisto que? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Ele é a minha força. Ele é a força da minha vida. A quem recearei? Versículo 4. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Agora, uma coisa interessante, que eu possa morar na casa do Senhor. Onde é a casa do Senhor para você? Onde é a casa do Senhor? Lá no céu? Eu acredito que a casa do Senhor é quando você está de posse da sua Bíblia, procurando uma palavra do Senhor para te confortar, te fortalecer. Você está na casa do Senhor. E certamente quando você começa a ler, que você encontra aquela palavra, você encontrou uma porta que vai se abrir para você. E essa porta vai ser instalada onde? Na sua mente. A sua mente vai trazer isso para dentro de você e você vai começar a desenvolver dentro de você a credibilidade, a confiança no Senhor. Porque no dia da adversidade, me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Imagina, centenas de vezes, eu já vi pessoas que às vezes estão passando por um momento de dificuldade, nunca falaram uma palavra sobre Deus, mas naquele momento, nossa, Deus me ajuda, Deus pode fazer isso, Deus faz aquilo. Sim, Deus pode tudo, mas Ele só vai fazer quando você encontrar o caminho da morada dele, que é a palavra. E essa palavra está guardada dentro do seu coração. E também, agora a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão em redor de mim. Por isso, oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Veja bem, também agora a minha cabeça será exaltada. A sua cabeça está cheia de esperança, cheia de expectativa. Você se tornou um gigante. E aqui está dizendo, e por isso oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Quantas vezes você está tão assim, meio desanimado, e você ouve uma música, e aquela música toca no seu coração lá no fundo, e parece que te dá uma reanimada. Por que talvez não é um hábito que a gente tem de criar, de ouvir algumas músicas que fazem uma transformação acontecer no nosso interior? Você pode fazer isso e não depende de ninguém.
Você vai ouvir uma pessoa que está cantando, sendo usada por Deus ali para mover o seu coração, mover o seu sentimento, para voltar, pô, eu preciso de encontrar com Deus. Eu preciso de me voltar para Deus. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Isso é uma coisa que nós devemos falar sempre com Deus. Deus responde ao nosso clamor, à nossa oração. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. É uma coisa interessante. Se Deus é Espírito, como é que eu posso buscar o rosto de Deus? A Bíblia diz que se eu não considero o meu próximo como a mim mesmo, como eu vou considerar a Deus que eu não vejo, que eu não tenho ideia de quem seja Ele? Muitas vezes Deus está operando na sua vida através de uma pessoa que está ao seu lado. Ele vai dizer uma palavra, ele vai colocar uma música, ele vai fazer qualquer coisa ali que você vai sentir que você está no céu, vamos dizer assim. Mas você, quando percebe isso, o que você faz? É uma pergunta que a gente precisa responder. Quando você está em um lugar onde alguém está falando de Deus e você percebe que aquilo ali é para você, você presta atenção verdadeiramente ou deixa entrar de um lado e sair do outro? Então, nós precisamos experimentar a luz do Senhor na nossa vida. Porque a luz dele, muitas vezes vai vir, igual eu disse, através de uma pessoa. Se ele usa uma pessoa para mostrar a luz e iluminar o caminho por onde você está passando, e você não percebe isso, você vai estar andando sempre em trevas, ou seja, sempre com medo, sempre sem força para querer enfrentar o mal. Não escondas de mim a tua face, não rejeites ao teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda, não me deixes nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Eu digo sempre assim que todo capítulo da Bíblia tem um versículo que ele vai servir para te orientar, para te dar um ânimo, uma força maior. Mas Deus não esconde de você a face dele. Ele vai mostrar a face dele através dos versículos que você lê e sente que é para você. Aí você não guarda o versículo, não marca e não lembra dele amanhã, ou nem daqui a pouco você nem lembra. Então, é hora de nós buscarmos. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita por causa dos meus inimigos. Sim, Deus vai te guiar pela direita, pela vereda correta, onde você pode andar sem ser atingido pelos seus inimigos, os seus pensamentos, a sua falta de fé. E assim a gente vai conseguindo vencer as nossas batalhas. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim. E os que respiram crueldade pereceria sem dúvida, se não cresce que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. E um versículo que eu marquei também aqui. Espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Se a sua esperança está no Senhor, certamente o seu objetivo vai ser alcançado, o seu momento de turbulência na sua mente vai ser dissipado, mas confia e espera no Senhor. E, acima de tudo, siga no nosso canal. Nós estamos lendo os Salmos, um capítulo por dia. O propósito é ler toda a Bíblia, 1189 capítulos
por 3 anos e 3 meses, um capítulo por dia. E sempre eu separo 2 ou 3 versículos que para mim seria os meus versículos de afirmação no dia seguinte. Se você for lá e ouvir o Salmo, você vai ver. Então, nós precisamos de buscar o Senhor na casa dele, no lugar dele. Amém? Então essa era a minha mensagem para hoje. A confiança em Deus vai te levar aos caminhos corretos. É isso aí. Tens minha vida como altar, um trono de louvor, entrego a ti, Senhor, meu Deus. Guarda o meu coração, jardim particular, pega-me com tua unção, para que eu possa exalar de você. Dá-me tuas asas pra te alcançar nos lugares altos, aonde tu estás assentada acima de todos. Tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Dá-me tuas asas pra te alcançar nos lugares altos, aonde tu estás assentado acima de todos. Tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Senhor Deus, nós queremos que o Senhor venha tomar o nosso coração como altar, a nossa vida, Senhor, para que nós possamos estar contigo na nossa mente 24 horas por dia, meu Pai. E assim, meu Deus, vivermos a experiência de ser um contigo. Pai, eu quero abençoar aqui nesse momento, Senhor, a Awesome Force, meu Deus, para que a semana que vai se iniciar, seja a semana que o Senhor vai estar colocando as tuas mãos, fazendo, Pai, grande experiência acontecer neste lugar. Meu Deus, que cada uma das pessoas que aqui trabalham, meu Pai, sejam tocados pelo teu poder, que o Senhor possa dar a cada um de nós, Senhor, a habilidade para fazer o nosso trabalho, para fazermos tudo aquilo, Pai, que nos é designado. E assim, meu Deus, nós oramos também pelo pessoal que passa do trabalho para nós, para que eles possam, Pai, ver o nosso resultado, ver tudo aquilo que nós fazemos, Pai, que é abençoado por Ti, meu Deus, e que isso possa trazer um retorno maior de trabalho, onde nós possamos trabalhar com afinco para merecermos sempre, Senhor, os nossos objetivos, a nossa vida do trabalho a cada dia. Pai, eu quero aproveitar esse momento e orar também pela Letícia, Pai, que está esperando a Elisa. Meu Deus, e ela está com um diagnóstico médico, meu Deus, que a Elisa pode ter um problema na perna, Senhor. E nesse momento, Pai, eu digo para a Elisa, creia somente, porque o Senhor vai fazer um milagre na sua vida e na vida da sua filha. Mas você tem que crer, acima de tudo, ter a confiança no Senhor que te criou e que fez todas as coisas. E assim, Pai, eu oro pela transformação da vida da Elisa através da Letícia.
Em nome de Jesus eu oro, Pai, e que seja tudo para a glória do Teu santo nome. Nós te louvamos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. E que seja, Senhor, tudo para a glória do Teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus. E até o próximo domingo. Lembrando que a cada dia tem uma leitura de um capítulo do Salmo e você pode nos acompanhar também. Muito obrigado por vir até aqui.